Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 1 de agosto de 2019. Espetacular, no nosso primeiro dia de férias, temos todo o nosso belo prazer pela frente. Teoricamente, a minha solidariedade para quem ainda tem que estar a dar o litro no mês mais brando que a própria função pública o manifesta perante os serviços que nós precisamos às vezes como cidadãos, porque é agosto dentro do laxismo, não deixa de ser agosto desde das nossas obrigações, o que é uma tristeza que não são atendidas atempadamente graças ao nosso governo socialista. Temos entre nós o grande Tiago Cerejo. Boa tarde a toda a gente. Mais uma vez, este grande homem, um grande futuro da ideologia política e da motivação ideológica que Portugal possa vir a ter alguma esperança a apresentar. Grande Tiago, por favor, fala-nos de ti. Ora, muito boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Nem é uma questão de fala-nos de ti, fala-nos dos teus novos projetos que tu tens ampliado exponencialmente a tua influência, que é o desejável, perante vários projetos que, por favor, elucida-nos em relação a isso. Ora, muito bem. Eu neste momento estou a escrever para um jornal online chamado Notícias Viriato, um jornal totalmente independente. Eu não sou pago, eu faço isto de bom grado. Como todos. Gosto. Como todos. Como toda a gente. Porque eu também garanto que não te enviei um cheque por correio. É verdade. E eu achei por bem passar a mensagem, digamos assim, visto que o meu canal foi mandado abaixo, que o YouTube, até há pouco tempo, começou a pagar canais chamados, considerados nazis. O meu canal estava a começar a ganhar alguma relevância. Desculpa. E foi abaixo. Desculpa. Nazis. É tipo... Sim. Socialismo, sim, nacionalismo. Sim, considerou alguns canais. Não, mas é engraçado a dissertação. A gente até pode já até começar por aqui. O chato. Eu avisei-te. Sou chato. Então, pronto. Aquele termo dissecado. O do nacionalismo socialista. Então qual é a diferença? É só o nacionalismo, porque o socialismo vivemos nós dentro dele, não é? Exatamente. Estranho. É estranho, não é? Quer dizer, é aquela hipocrisia, não há, é aquela incoerência, digamos assim. Lá está, a turpação é basicamente, então a nossa motivação para esta sociedade anda a ser paga a quem não respeita os valores, e isso hoje em dia chama-se o socialismo. Eu até diria, é daquelas coisas que é tipo, o nacionalismo anda completamente disseminado em termos de campanhas eleitorais, porque como nós todos podemos sempre ver, ok, o socialismo defende uma democracia em que se realmente a maioria tivesse a sua vontade, enfim, pronto, isso é só um processo eleitoral. Mas o socialismo impera, que é a evolução do manifesto comunista, como todos nós sabemos. Agora, quando entramos no nacionalismo, aí já é pejorativo para o indivíduo o aclamar, ter orgulho em ser português, à exceção de algum evento esportivo, andar com a tua bandeira e a cantar o teu hino, quando até pessoas que às vezes são integradas dentro da tua nacionalidade mal cantam o hino à frente de uma câmara porque eles próprios não querem trair a sua pátria e não passa de um negócio. Vamos dizer o DECO, o Scolari e por aí fora. Porquê que as campanhas eleitorais sejam da direita, que não existe, à esquerda, que está a ser agressiva no seu discurso globalista, porquê que as campanhas eleitorais, os cartazes e os slogans da direita à esquerda, de cima a baixo, continuam a dizer Portugal para os portugueses, Portugal mais Portugal, Portugal. E depois quando a gente vota neles, não, Portugal para o mundo, Portugal uma merda, Portugal para o chinês, Portugal para o inglês, Portugal para o holandês, Portugal para o francês. Então. É sempre assim. O que interessa são os votos, não é? O que interessa para esta gente são os votos e eles fazem de tudo para conseguir votos. Isto é, em vez de ser a apanhada, e em vez de estar a apanhar as pessoas,
para apanhar os votos. Isso põe, É isso que isso andamos a põe em ver. questão os valores dos representantes das ideologias Exatamente. políticas que nós continuamos a cair na gaveta de querer pertencer, com licença, ou alinhar-nos com. Este é o jogo mais perigoso Exato. que está a acontecer. Por exemplo, se eu te perguntasse a nível individual, aí podes-me fazer a pergunta de volta, só que sabes que a minha resposta vai durar o podcast todo, por isso não vale a pena. Tu alinhas-te como? Ora bem, eu não sou nem de direita nem de esquerda, para começar. Ui, estas tuas palavras que estão a ser gravadas podem vir a causar uma controvérsia dantesca. Mas eu estou a gostar, continua. Eu estou a gostar. Estás a perceber o que eu estou a dizer, não sabes? Sim, eu estou a perceber. Mas como eu estava a dizer, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Qual direita? Eu entendo Desculpa. da direita mesmo. Não estou a falar da direitinha que temos aqui e no resto da Europa. Na Europa e no mundo, aquela direitinha, não estou a falar disso. Eu estou a falar que eu não sou uma pessoa nem de direita nem de esquerda. Eu defendo uma coisa chamada Realpolitik, que em português é realismo político, que não é uma ideologia, mas sim um conceito. Um conceito político que, como o nome diz, faz-nos ser mais realistas sobre as diversas situações. Então, e se eu dissesse assim, do ponto de vista de alguém que é ultraconservador, a tua dúvida parece uma entrada para o liberalismo. Tipo, como se eu fosse o advogado do diabo. Porque eu sinto-me no mesmo campo. Mas só como sendo o advogado do diabo, aqui é trocar impressões. Porque tu tens sido bastante ativo, na tua opinião, ao ponto de teres levado o Docs, que é algo que também, se quiseres partilhar connosco, é um espetáculo, mas ao ponto que o ataque. Porque, lá está. Porquê é que tu levaste o teu ataque? Porque tu és facilmente identificado com aquela. Por isso é que eu estava a falar daquele vídeo do Streamable. O Docs aconteceu porque eu descuidei-me um pouco. Sou sincero, eu não estava à espera. E na minha ingenuidade, eu nunca pensei que tal coisa fosse acontecer. Nunca, nunca. Se tu me perguntasses, Tiago, epá, tens de ter cuidado, senão qualquer dia alguém faz isso. Achas, estás maluco? Nunca, nunca pensei que tal coisa fosse acontecer. Nem sabia, nem sabia que havia pessoas que faziam Adoro a isto. tua honestidade. A sério. Adoro a tua Estou a honestidade. ser mesmo sincero, eu não sabia, eu não estava mesmo nada à espera. E eu, na minha ingenuidade, isto nunca me vai acontecer nada, tenho que ter só algum cuidado, mas nunca vai. Epá, posso levar alguns ataques, sei quê, mas nunca me vamos tentar expor para toda a gente. Era mesmo o que eu pensava. Nunca me vão fazer isto. O que é que aconteceu? Fizeram. Não me expuseram muito, a única coisa que exporam foi onde é que eu vivia, a cidade. Eu nem vivo bem na cidade. Porque foram ao meu Facebook e eu tinha lá a dizer que vivia no tal sítio. E quando aconteceu, eu entrei em choque. Até foi uma pessoa que está no nosso grupo, na Tasca, no Humberto, e no nosso grupo mais próximo, digamos assim, na fonte de conhecimento. O Tony, foi o Tony que me disse-me, olha, Tiago, tu estás numa lista. E eu, que lista? Eu quando disse aquilo, o meu coração parece que fez, Quem é que disse isso? E eu, o Tony. É que o pessoal muda de nick e tanta coisa constantemente pois, que é muito difícil para mim acompanhar isso às vezes, porque Exatamente. pronto. Mas estas são as diferenças que eu depois quero aprofundar, mas continua, por favor. E ele disse-me, olha, tu estás numa lista. E eu, como é que eu disse? O meu coração parece que parou durante um segundo. E eu, que lista? Ele mandou-me e disse, estás a ser alvo de docs? E eu perguntei, o que é isso? Porque eu nunca tinha ouvido falar. E ele explicou, docs é isto.
estão a expor, não sei o quê. Eu cometeram crimes de devassa e de difamação para uso de propaganda política. Ou seja, eles estavam a usar a minha pessoa para fazer propaganda. Eles mentiram, Claro. porque eles estavam a dizer que eu fazia comentários islamofóbicos. Nunca puseram prints de tais comentários, porque eu não fiz nenhum comentário. Não há nenhum comentário meu pela internet. E disseram, ele é do PNR. Ok, é verdade. É monárquico. Espera, Não disseram que eu era monárquico porque eu partilhei. assumes-te como Porque eu militante do partilhei. PNR. Não. Sim, assumo ok. como militante PNR. Furtividade testicular. É que até o Miguel Nunes, naquele evento, apresentou-se como um CDS-PP. Que depois houve ali algumas coisas, algumas coisas que foram ditas na ausência dele, mas sem falta de respeito nenhuma, mas lá está, eu às vezes acho, epá, bom, desculpa, continua, eu depois faço a minha dissertação. Sim. E eles estavam a dizer que também era monárquico porque eu tinha partilhado um evento que foi sobre o Salazar e o regresso da monarquia, que esteve para acontecer, mas nunca aconteceu. Eu apenas partilhei o evento e eles tiraram a conclusão de que eu era monárquico. Tenho uma grande simpatia Quem é pela que causa chegou à monárquica. conclusão que tu eras monárquico? Alguém dos nossos meios ou alguém do meio que te fez doxing? Não. Ou uma das pessoas que fez dox chegou à conclusão que eu era monárquico porque eu tinha partilhado isso. Um evento, etc. Foi uma palestra. Está no YouTube até, do canal da Nova Portugalidade. E pronto, e foi isso. Pá, quando vi o docs eu entrei em paranoia, pensava que alguém fosse aparecer à porta de casa e tudo mais. Fiquei mesmo com medo. E depois tu foste uma das pessoas que me ajudou a esquecer isto. Leilão. E agradeço. Não, porque para a semana que vem é outro. É o costume. Pois é isso. E eu agradeço. Porque eu fiquei mesmo. Eu fiquei mesmo em baixo. Eu estive parado durante um bom tempo. Eu tive para desistir. E quando ele veio docs, eu disse a mim mesmo: não, isto acabou. Para mim acabou. Eu estou na política há 3 anos e para mim acabou. Estive parado um bom tempo. E depois voltei. Mas voltei. Então, e deixa-me perguntar-te, porque visto que voltaste em força, por favor, diz-me o que é que aprendeste com isso. Bem, eu aprendi que, acima de tudo, não se deve expor muito na internet e tem que se ter muito cuidado com o que se diz e com o que se partilha. Já parece o Brito a falar. Foi mesmo o que eu aprendi. Não se deve expor muito e tem que se ter muito cuidado. Da maneira como se fala, acima de tudo. Da maneira como se fala, por exemplo, nós no Twitter temos uma coisa que o Facebook não tem, que é eu meto um tweet e podem aparecer 1000 pessoas que eu não conheço de lado nenhum. No Facebook isso não acontece. O quê? Eu acho que o Facebook é completamente o inverso. O Twitter, apesar de estar a migrar tecnologicamente, porque já reparámos mediaticamente, epá, isso se alguém... Não, mas se tu fizeres um post no Facebook, no teu perfil, estou a falar um post normal. Por exemplo, tu no Twitter, quando fazes uma postagem, podem aparecer várias pessoas que tu não conheces de lado nenhum. No Facebook não acontece. Mas é o algoritmo como ele está feito. Pois, isso eu já não sei. Quem vai ler o Twitter até ainda consegue, e está a mudar, porque o Twitter agora é o novo Facebook, como estás, já reparaste mediaticamente. Sim. Agora só se fala no Twitter. Agora, o Twitter daqui a uns meses, se calhar, daqui a uns meses nós vamos ter que procurar outra rede social. O Facebook está aniquilado. Os putos ou é Instagram, sim, ou whatever, até a geração mais nova do que tu já não cai na balela, sim, do Facebook. É, e agora, mais Instagram. Exatamente. E o Instagram é do Facebook. Exatamente, mas pronto, mesmo assim é diferente. A vantagem disso tudo é o algoritmo estar pré-programado. Digamos, o algoritmo cai para dois lados. Cai para o lado da venda de, digamos, o que o serviço gratuito tem para oferecer. Por isso é que eu sempre achei que uma plataforma privada e paga é mais segura. E usamos estas redes sociais para disseminar.
Mas ao mesmo tempo, imagina como tivesse dois algoritmos, porque o Twitter traz-nos o conforto de nós só levarmos com o discurso das pessoas que seguimos, por isso parece que vivemos dentro de uma bolha. O Facebook é muito mais abrangente, porque a predação à data de toda a gente, qualquer tipo de pintelho de interligação é venda. Daí, por exemplo, um post no Facebook ir parar muito aos ouvidos da esquerda e um tweet no Twitter só vai parar às pessoas que seguem, que se for algo mais ou menos saudável, mas isto está a mudar também, porque o Twitter é o novo Facebook, só vai parar aos ouvidos de quem te ouve, porque nós no Twitter até podemos identificar, por exemplo, o José Esteves, que é um gajo de esquerda que está sempre em cima da gente, que já desapareceu há um tempo, não sei, mas pronto, há alguns personagens que são facilmente identificados no Twitter como monitores em relação ao que a gente está a fazer neste grupo. O Facebook sempre foi aquela cena tipo, lhe disseste qualquer coisa e que chega ao máximo de toda a gente. E se tu estás a falar de política, que é coisa que o Facebook sempre teve aquela tendência cibersocial de não ser enfadonho. Aliás, é muito menos enfadonho uma pita falada unha partida de gel de silicone do que a tua opinião política vão-te cair em cima porque tu nem sequer sabes de onde é que eles vêm. Enquanto a gente no Twitter ainda tem uma certa segurança que está muito rapidamente a mudar em o que eu tuitei só vai ser lido pelas pessoas que me seguem com a minha autorização. Não sem a autorização do algoritmo que o Facebook sempre praticou, que é leviano demais. Qualquer palavra-chave, qualquer coisa. O Facebook sempre foi aquele modelo mais de Steve Jobs, tipo, eu vou dizer o que é que vocês precisam, não é que vocês precisam. E o Twitter chegou ao ponto que é, e agora está a mudar completamente para o outro campo, de os users é que inventaram o hashtag. Os users é que inventaram vários conceitos de interação no Twitter. O Twitter era uma coisa hiper minimalista e uma das coisas que eu acho que cativou foi o limite dos 120 caracteres ao princípio, porque a gente chega ao Facebook e acredita, nunca tive uma conta no Facebook, mas passa a vida a olhar ou a ter links para a merda do Facebook, são testamentos e o Twitter sempre é tipo force-it, porque é facilmente contornável, não é? A gente escreve um text file, tira um print screen, posta a foto com um testamento, mas ninguém quer ler testamentos. Uma das coisas que o Twitter foi genial, porque isso está a mudar, é que tu tens que dar a tua opinião de forma sucinta e bem dita. Puxas até a ti próprio a tua criatividade de transmitir uma opinião política, sem falar de que realmente os seguidores que te seguem e as pessoas que te leem e vice-versa estavam limitadas àquele conceito. Agora as coisas estão a mudar. O Facebook não. O Facebook pode escrever um testamento e se for um testamento uma pita frustrada e pôs os cornos ao namorado e etc. e está-se a queixar de quão injusta a vida é, meu Deus, pessoas dão só o trabalho de ler aquele testamento inteiro só na esperança da proximidade ainda irem à cueca à miúda, meu. Que é ridículo. Eu passo a vida a dizer, o Facebook não havia de existir se não houvesse mulheres no mundo. Porque o que era o Facebook entre homens? Toma, bora beber um café, bora, ok, até já, tchau. Acabou. Pois, é só coisas assim. O Facebook sempre foi tipo o mega hiper máximo da futilidade. E o Twitter sempre foi um bocado aquele pequeno, digamos, aquele pequeno nicho da criatividade em que a tua própria limitação para passar uma mensagem tinha que valer alguma coisa. Mas agora as regras estão a mudar. E nem vamos falar do Google. E depois tu levaste um Docs, mas eu sei que tu também interages muito no Facebook. Eu acho que o Docs deve ter vindo mais de lá do que daqui. Sim, o Docs foi do Facebook. Óbvio. Tu não ouviste os meus podcasts, eu passei o tempo todo a avisar, caramba. E estou a avisar agora na porcaria do Twitter, pá. Plataforma independente. Isto é como um telemóvel e o computador. Uma rede social para mim é como um telemóvel e o computador.
A rede social é o telemóvel. É um periférico em relação ao meu desktop, que está aqui à minha frente, que a gente está a gravar, está sob o meu controle. Se alguém me quiser hackear, eu puxo a ficha. Pão, acabou. Acabou o hack. É tipo... Epá, o carro à frente dos bois. A gente tem que ter noção das consequências de onde nos estamos a enfiar. E desde o momento que tu tens noção da consequência, que eu acho que já aprendeste com o teu doxing, tens que ser um bocado mais cuidadoso. Eu às vezes até me questiono, por exemplo, como o Focalor tem tão má reputação e eu acho o homem um bacano. Eu fico atónito. Como é que ele foi banido tantas vezes? Como é que ele já mudou de nick tantas vezes? Como é que é possível? O Focalor é um bacano. Mas aos olhos de muita gente, é tipo... Ele está sempre a levar com o pau. Ao ponto que eu fico até surpreendido com a minha vivência dentro desta merda. Será que o que me safa é a rede social? Podem banir a minha conta no Twitter. Eu abro a área 51.2.0 e pronto, porque a minha plataforma está sempre no sítio. Eu acho... Claro, tua eu às plataforma nunca vezes vai abaixo. não compreendo como é que... Epá, mas isto depois vem da perspectiva individual. Como é que pessoas que eu acho que são tão bacanas, mas tão bacanas, estão sempre a levar com o pau? Estão sempre a levar com o pau. É que um gajo quase que nem sequer pode Eu acho que decidir. ele é mais por causa porque o Focalor eu gosto muito dele e uma coisa que eu gosto muito dele é o sentido do humor Eu também. tento praticar isso. Mais. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que é mais por aí. Como ele é mais brincalhão, pode haver pessoas que podem levar, se calhar, que interpretam o que ele diz como uma grande ofensa e então começam a descascar. Pode ser por isso, não sei, eu posso estar completamente errado. Não sei. Eu não sei. Não sei, mas provavelmente é por causa disso. O Focalor diz sempre assim. O Focalor diz sempre assim. Não levem a sério o que eu digo. Muitas das vezes ele diz. Mas eu defendo exatamente essa tese. Uma das coisas que eu tenho embirrado com esta discussão, que eu nem vou falar qual, que parece que finalmente abrandou nos grupos, é exatamente este... Epá, como é que eu consigo explicar isto? Epá, eu próprio às vezes fico tão atónito, porque eu vou dizer sinceramente, até ontem quando fui beber o copo com o personagem, não vou puxar para aqui, eu não queria pôr nomes de pessoas que não intervêm, sabes? É esta a atenção que tu tens que ter em atenção, caramba. É isto que a gente devia aprender, ó. Mas tudo bem, passa por aqui afora. É realmente, há aqui uma... Eu detesto isto. Eu detesto porque eu já passei por isso 500 vezes e tu estás na linha da frente para passar por isto 500 vezes, que é tipo, alguém perjurar a tua opinião em relação à tua idade. Mas à medida que vais passando pelos doxings, pelos teus desastres amorosos, pelas tuas interações com o ser humano e etc., começas a ganhar uma sensibilidade um bocado mais, que eu diria... que talvez seja algo, por exemplo, o período de patrocínio. Sem me pôr numa gaveta, está aqui a minha opinião. E depois tu podes usar... Sim, o que eu não percebi. É tipo, sem me pôres numa gaveta, aqui está a minha opinião. E depois quando alguém quer rebater a tua opinião, a pôr-te numa gaveta, tu tens o teu, digamos, cadastro a dizer, man, como podes ver, tu é que me estás a pôr numa gaveta, não sou eu. Agora, quando uma pessoa explicitamente se põe a jeito, como tu te puseste por causa do doxing, porque tens que admitir, e tu já o admitiste, que foi... Pá, deves ter estado em algum sítio e disseste algo que era absolutamente... Estavas aberto a um ataque desta natureza dentro do contexto que a gente vive. Tenta perceber. Nós vivemos num contexto social e ideológico que o que nós falamos para aqui é proibitivo. E tu, como também sabes, eu passo a vida a dizer, temos que ser subversivos. Fight fire with fire. Se este é o campo de batalha, como a arte da guerra do Sang Sui, se este é o campo de batalha, se este é o contexto, então são estas as armas que estão a ser usadas e pá,
combate aí, mas depois também há uma segurança diferente em relação a. E mais uma vez, eu não. Pá, eu sei que é feio, Tiago, mas tu um dia. Eu tenho tanta esperança em ti que eu sei que um dia tu vais falar da mesma maneira que eu estou aqui a falar e até mais prematuramente. Quando a gente se põe a jeito para o ataque, o que é que tu estás à espera? Temos que ser subversivos, porque a subversividade é o que rege a nossa sociedade. É um engano total. Afinal as golas não ardem, só furam. O que é que isso interessa, meu? É uma merda e um negócio de família. E então estamos a perder tempo numa discussão fútil em que alguém deu dinheiro por nepotismo dentro do Partido Socialista. Ninguém quer discutir essa merda. Isto é completamente ridículo e estamos a perder tempo em pormenores. E lá vêm os apoiantes do socialismo dizer: afinal as golas não queimam, só foram. Vai para o caralho, meu. Olha, e que tal prender os incendiários? Estamos a perder tempo nesta discussão. Nós estamos a perder tempo e dinheiro. O nosso dinheiro, que custa a juros com o BCE. 125 mil euros não são 125 mil euros. Ainda traz o juro da moeda. Meu Deus. E tanto socialista como tu viste no Twitter ficaram todos satisfeitos. Afinal não queima, só fura. E estes fascistas usaram isto e tipo, e tu és estúpido. Tu és estúpido. Ponto 1, não me chames de fascista, eu só estou a usar a lógica. Ponto 2, lápis não queima e não foi. E tipo, poliéster não queima. Mas está tudo maluco, mano. Está tudo maluco. Porque nós próprios sabemos. Tirando agora, digamos, o teu papel que pá, até digo, uau. Tiveste mais coragem do que eu até hoje em fazer algo tão determinante individualmente. O meu receio parte de um ponto de vista de que à medida que os teus anos avançam, tu sabes que vais ter mais a perder. Casa, família, carro, tudo. E ao mesmo tempo é do estilo... Então, mas qual direita? Porque é muito fácil a esquerda acusar algum tipo de discurso que a gente possa ter como discurso de direita. Mas quem é que anda realmente a representar a nossa direita? Ou são os pejorativos do costume, que estás queimado à partida, ou são os nossos movimentos de direita, PSD, CDS, PP, que andam a falar como a esquerda. O que permite à esquerda ainda ser mais radical. Alguém está a dar por isso? Querem continuar a falar assim? Quase ninguém. Assim não vamos a lado nenhum. Porque desde o momento que continuas a pôr numa gaveta, isto é o jogo de xadrez das elites. Dentro do seu tabuleiro, ok, estes gajos identificam-se como uma peça branca, estes gajos identificam-se como uma peça preta, e eu continuo aqui a dizer, people, temos que tirar o tabuleiro debaixo do chão. Temos que tirar o tabuleiro debaixo do chão. Ou então, tipo, assume-te como tabuleiro. E dá um pontapé em quem tem uma peça em cima de ti, meu. Eu já nem sei o que é que eu hei de dizer. Porque as linhas já ficaram tão confusas. Olha lá, digamos, a esquerda em Israel é pior que a extrema-direita imaginária em Portugal. O que é que se quer dizer? Eu não sei o que é que se quer dizer. Alguém percebe o que é que isso quer dizer? Mas as pessoas ficam muito fixas aqui. Porque a própria extrema-esquerda no Knesset israelita continua a defender o genocídio. Então, e por exemplo, se a Palestina se defender a si próprio, é a extrema-direita? Não pode. Eles nem sequer têm a cor certa, não é? Ela a dizer isso ao Mário Machado. Exato. E o Mário Machado, esse personagem, meu Deus. Quando um gajo tem tatuado skinhead no peito, é contraprodutivo. Desculpa. É arma para o inimigo. Parece oposição controlada. Mesmo que ele não seja. Não, assim não vamos lá. Acredita que assim não vamos lá. Feita, né? É completamente. Mas os militantes são ativistas e acredita que eu conheço pessoas que o são, que até acham o PNR uma andota. Eu próprio senti-me tão mal. Tipo, apesar de defender os ideais, eu tipo,
eu estava ali tipo desadequado na cor, sabes? Eu até me próprio sinto inconfortável com a noção do que aquilo representa. E eu achei piada ao Damásio apresentar uma nova tese. Achei piada ao Miguel Nunes ter a furtividade testicular de se autoproclamar um conservador do CDS-PP e estar lá. Pá, e achei piada, não quero enterrar mais nomes, tudo ter acontecido com pessoas que têm um genuíno interesse em salvaguardar a nossa bela, rica, historicamente, recursos, paraíso de nação, mas depois haver aquelas... Pá, como tu sabes, por isso é que eu às vezes até fico atónito. O que é que eu estou aqui a fazer? Toda a gente sabe que eu não sou católico nem cristão. Sou agnóstico nos meus melhores dias. Não deixo de ser uma pessoa que tente sentir as coisas. Não me autoproclamo fascista porque, sei lá, o que é que eu posso dizer do fascismo em Portugal? Como é que é possível eu autoproclamar-me, seja lá o que for? Também não nego que de vez em quando boas ideias vêm da esquerda são usadas como uma deturpação, mas também não nego que a direita faz a mesma merda. A autoproclamada direita. O que é que a gente anda aqui a fazer? O que é que a gente... Porque eu sei o Portugal que tu queres. Tu deves compreender o Portugal que eu quero. Mas vamos nos classificar nestes rótulos. Estamos a jogar o jogo da elite, da divisão. E eu gosto de fazer uma retrospectiva em relação a, por exemplo, os grupos. Começou com a Legião, depois te chateaste com um gajo, entrou outro grupo. A Fonte do Conhecimento, sinceramente, é o meu grupo favorito. Mas é tudo... há certas alturas, tu acordas de manhã e te pertences a outro grupo. E eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar impostos para as merdas irem para a Amadora, terem habitações sociais e o caralho está completamente enterrado. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo e agradeço a toda a gente que tenha tempo, mas por favor, vejam o jogo. Estão a perceber o jogo? Porque até este evento estúpido da mamalhura, estúpido, porque nós como homens, se tivéssemos um par de testículos do tamanho de melancias, não dava para disfarçar debaixo das calças. E se isso é usado contra ti, é idiótico. Mano, eu tenho que esperar. Ó, lá, Tiago, eu já acompanhei a tua... Eu tenho-te vindo a acompanhar e vice-versa durante algum tempo. Tu já mudaste ideias, por exemplo, na tua carreira várias vezes. E eu aprecio isso. Tu já experimentaste militar, político, militante, whatever. Continuas tipo um bocado a tocar por ouvido. Agora, se alguém pegar em ti, porque há aqui um certo misoginismo em relação a... As mulheres parece que ficam mais debaixo da lupa do que nós homens. E ai de quem ouse, por exemplo, vir com merdas para cima de mim. É que eu absolutamente não tenho paciência. É que não tenho absolutamente paciência, porque eu já me dei a mim próprio o direito de errar e aprender e evoluir. Faz parte do percurso. Eu faço destes meus podcasts, discordar é obrigatório. Discordar é obrigatório. Isto faz parte do caminho. Eu só vejo a coisa assim. Tu tens o coração no sítio certo. Muita gente tem o coração no sítio certo. Mas tu estás a viver a tua vida. Man, eu com a tua idade eu andava atrás de mulheres. Eu estava-me completamente cagando. Eu estava na borga. Completamente na borga. E depois vejo pessoas tipo, a levarem a peito demais algo que, se tudo correr bem, vão se rir deles próprios daqui a 10 anos. Se tudo correr bem, vão se rir de si próprios daqui a 10 anos. Ótimo. Ótimo. Não te leves tão a sério. Não deixes que a realidade consuma tanto. A realidade nos consome todos os dias, mas nós somos tão poucos que, se tu quiseres tipo, não cair naquele poço da insanidade, eu sei, há alguém aqui anda iludido que vai mudar o mundo? Não. A gente só está a dar a nossa contribuição. E quanto mais humilde ela for, mais aceita ela vai ser. Quanto mais extremista ela for, mais doxing tu vais levar. O jogo já foi tão ao fundo que a solução não é o radicalismo. Aliás, esse é o problema. Essa é a solução do problema para quem
contrasta a nossa opinião, porque tipo, ele afundou tanto no radicalismo que até justifica a meia dúzia de users que têm algum know-how informático, mas a sua, digamos, as suas ideias políticas, porque depois isto, dentro da vossa geração, se me permites, está tudo muito motivado pelo ego. Porque esta, a idade que tu estás a passar e que toda a gente anda a perder o seu tempo, às vezes nos grupos, que felizmente parece que já acabou, esta é aquele ponto que tu defines como um adulto. Este é aquele ponto que tu tens a estrada à esquerda ou a estrada à direita. Figurativamente falando, mas até assenta bem, não é? Tipo, então, esta é aquela altura que tu te vais definir, porque lembra-te, por exemplo, tens users como o Arquimedes, que até tirou umas férias, e mais adultos, epá, que até o focador, que é tipo, eles sabem o preço que pagam se anunciarem publicamente pelo que têm a perder. E esta geração mais nova ainda não tem nada a perder, acaba às vezes por augmentar um discurso completamente insignificante a um nível absolutamente ridículo. Ridículo! E eu só agradeço que daqui a 10 anos toda a gente faça uma retrospectiva e se consiga rir deles próprios, porque isso é algo que eu aprecio. Porque eu não estou para aqui a tentar dar lições de moral, eu só estou aqui a tentar avisar. Olha que tu vais mudar de opinião. Porque eu aposto contigo que se falasse contigo com 14 anos, não percebias uma patavina. Com 16, se calhar até precisas um comunista a falar. E agora, como estás a falar e falas muito bem, e deposito toda a minha esperança, tu vais mudar de opinião entretanto. O doxing fez-te logo mudar de opinião. O que é que te garante a ti, dentro de um ser evolutivo, inteligente e racional humano, que, pá, e depois há aqui este clash. Parece é o clash geracional. Mas não é uma questão de geração. Neste momento já acabou. A sofisticação entre várias faixas etárias pode-se definir mais pelo simplesmente o que é que tu tens a perder. Porque tu, Tiago, achaste piada aquele vídeo no streaming, eu nem vou falar qual é. Achaste piada. Mas se tivesse uma família e 2 filhos em casa, se calhar não achavas tanta piada. Se calhar não achavas tanta piada. Sim, provavelmente não. Já não, se calhar é pá. Isto já passou. Mas e não é por causa da tua crença, é porque tu sabes o que é que está em jogo em cima desta mesa de póquer, da tua percepção social, porque tu precisas de interagir com várias pessoas. Já viste, imagina um dia tens uma carreira de sucesso numa empresa qualquer, que o teu patrão, por assim dizer, é um fervoroso comunista. Que é? Mas tu vais tripar para cima dele? Não, tu estás aí caladinho, meu amigo, para pôr comida na mesa do teu filho. Nada te impede de teres a liberdade a teu nível pessoal, porque eu sempre disse, o meu hobby é trabalhar, o meu trabalho é isto, estar aqui a falar contigo. Isto é que é o meu trabalho, isto é que eu gosto de fazer. E ninguém me paga por causa disso. Mas obviamente, dentro destas regras sociais que existem, eu tenho que trabalhar para ter o meu sustento. Senão nem sequer tenho nada disto para estar aqui a falar contigo e o meu servidor e etc. Mas quando tu começas a construir o teu próprio castelo, também começas a considerar tipo, as consequências do que possa ser dito. E nada te impede de dizer o que tu queres dizer. É só o radicalismo como tu dizes. Diplomacia. Exatamente. A maneira como a gente diz as coisas altera tudo. E às vezes, e onde tu dizes as coisas. Exatamente. Se nós estivermos a falar de uma coisa qualquer, mas já estivesse sempre a falar sempre assim, estás a perceber? Eu sou logo visto como um monstro. Porque estou a falar muito agressivo. E eu acho que, acima de tudo, quando uma pessoa quer expor a sua ideia, tem que falar com muita calma, sem se irritar. E se tu expuseres a tua ideia sem compromisso?
sem compromisso. Como assim? É tipo, isto é a minha ideia agora. Isto é a minha opinião agora. Epá, eu gosto de dizer, há uma analogia muito simples que é do género. Eu não sou um gajo violento. Eu não parto para a mocada para cima de ninguém. Eu gosto de argumentar, gosto de falar, gosto de conviver, gosto de coexistir. Socialmente, na minha vida. Mas se alguém pisar os pés, levam banda nos cornos, meu. Mas sem aviso. Pum! Então, não, é assim. É assim que a gente somos. Desculpa lá. Não atropeles. Tipo, se eu me conseguir justificar diplomaticamente em relação a uma discussão que começa a aumentar tom, para já sou o primeiro a virar as costas. Por isso é que eu agradeço até às vezes este contexto. Mas quer dizer, há certas alturas na minha vida que entre homens, o banano é necessário e o banano vai ser irrascível. Porque eu estou a evitá-lo. Mas vais levar. Não é por nada. Eu não sou um tipo violento. Eu tenho medo da minha própria violência. Mas às vezes é quase como nós vivemos neste mundo bastante bipolar, como quem diz, tu matas alguém, claro que não, daqui a 10 anos tens uma mulher, uma família, um pizza de merda aponta-te uma faca, te pegas na faca dele, espetas-lhe na garganta, és um assassino de merda, não protegeste a tua família. Exatamente. O que é que isso quer dizer? O que é que tu és? És um homem. Só isso. Uma pessoa com instintos. A gente tem que tocar por ouvido. Exatamente. Nesse tal exemplo deste, apenas tivemos um instinto de defesa. Não, às vezes não é um instinto de defesa. Sabes que a maior parte destes soy boys que a cold de merda, o instinto de defesa deles é fugir a milhas e deixar a mulher que teu filho ao colo à frente de um pizza de merda com uma navalha na mão. E depois ainda se vai queixar para a televisão e para o governo. Ai, caralho. Deviam integrar mais as pessoas que mataram a minha família, porque é esta a estupidez que a gente vê. Porque se tu também defendes em legítima defesa, o criminoso és tu. Que é isto que a gente vive nesta sociedade. Fuck. Aqui em Portugal, infelizmente, é assim. Olha que por esta Europa a norte, Dinamarcas, Finlândias, Suécias e etc., ainda é pior. Porque os homens estão completamente cortados nos testículos. Eu não sei o que é que se passa, meu. Olha que a gente aqui em Portugal ainda tem muitas bestas e eu agradeço as bestas. E não é só isso. A maior parte da população são seguidores. Seguidores. É muito raro encontrar pessoas como tu, como o Miguel, como o Focalor, como o Arquimedes, como o Pepe, como toda a gente com que a gente convive todos os dias. Porque a gente encontrou-se já com a nossa cabeça feita. A gente não somos um coletivo de papalvos que andamos aí, quem é que me agarra na minha ideologia? Não. A gente encontrou-se por identificarmos-nos no mínimo em algo que a nossa ideologia que já vem feita. Que já vinha feita. Eu não cheguei ao Twitter e mudaram-me de ideias. Tu não chegaste ao Twitter, bem, quer dizer, depois do doxing tens mudado um bocado de ideias, se me permites, mas a maior parte das pessoas, o Arquimedes é aquilo, mas não é aquilo fixo, é aquilo evolutivo, mas é aquela linha, é aquela coisa. Eu às vezes não sei se é política, se é factos, se é merdas. Eu acho que no fundo, ainda ontem falei com isso com o Nuno Carrilho, no fundo, a mim o que me interessa é a percepção do indivíduo em relação à realidade que está à volta dele. E se ele é honesto consigo próprio ou não. Se tu és o homem que usa a farda ou se és a farda que usa o homem. E nós estamos rodeados de fardas a usar o homem. Que é isto que eu aprecio em toda a gente. E eu só vejo às vezes toda a gente. Nós somos tão poucos a dividirem-nos por trivialidades como tipo, enganaste na data, enganaste no dia, não era esse lugar. Vai para o caralho. O conceito, people, o conceito. Será que há alguma coisa que podemos abraçar todos em comum que é de género? Portugal assim não vai a lado nenhum. Simples, pronto, podemos partir daí. É porque a esquerda parte por muito menos. Parte por muito menos. Nós temos que começar a pegar num ponto. E não é só isso, parece que é uma herança que vem dentro dos nossos próprios cérebros. É que a gente temos que perdoar o erro. Eu vou-te dizer sinceramente, dentro
discussões todas que têm havido e etc. Eu aprecio 100%, porque é impossível matemática. Podes dizer economicamente a 1000%, fuck it. Eu aprecio tanto pessoas como tu, que pelo menos têm o coração no sítio certo. E eu nem sequer trago para aqui a voz da razão, mas tenham calma. Não, bora tentar não fazer picardias entre nós próprios, porque até a comunidade LGBTQZ tem tantas preferências sexuais diferentes, mas dão-se todos bem. E se a gente tivesse uma ideologia em comum, tipo, isto está a descambar completamente, Portugal está a deixar de ser Portugal, esta merda está aí pela pia abaixo, a nossa soberania já desapareceu, os bandidos são recompensados, etc, etc. Será que dá para nos unir e dizer, enganaste na data de nascimento de Dom Afonso Henriques e o caralho quando tinha um cão e foi passear e ele deu uma apoia, fuck you, meu, então o que é que tu... Isto é sabotagem. Ai, a Pita tem umas grandes tetas. Fuck you, dor de corno. Isso é sabotagem. Cresce. Vamos lá ver uma coisa. O que é mais nobre? Ódios pessoais ou o interesse do futuro de pessoas que nem sequer nós vamos testemunhar a viver? O que é que eu ando para aqui a fazer? O que é que tu estás aqui a fazer, a participar aqui? E o que é que tu tens feito? Qual é o teu interesse? É alguma coisa egocêntrica ou é deixar um futuro melhor? Tu estás tão preocupado contigo. Eu nunca vi no meio desta equação toda, dos meus podcasts, do Stab, da Tasca, de tudo, nunca vi um botão de PayPal. Nobre. A gente está aqui porque quer. Eu estou a gastar o meu tempo porque eu quero. Tu estás aqui a gastar o teu tempo porque queres, porque a gente acha que é necessário sermos ouvidos. É nobre. Agora, se a gente começar para aqui a entrar com merdas estúpidas, dividir palhinhas, quando tu tens um ogre gigantesco à tua frente e a gente aqui entre nós nem formiguinhas, como se fosse aquela história da Bíblia do bacana com a tal e derrota ao gigante, agora tomas... Tipo, o que a gente está para aqui a fazer? É porque este movimento é muito giro em relação a depois, quando o povo se sente confortável entre nós, começamos a tentar dividir-nos entre nós próprios. E quem é que se ri dessa merda? As elites que nos governam. E as elites que nos governam andam a passar cheques através de George Soros à oposição para nos enterrarem para tu levares o doxing. Porque achas que indiretamente isso não foi parar aí assim para ti? Nem pensar, nem pouco mais ou menos. O que é que a gente anda para aqui a fazer, caralho? Não é o caso. Mas imagina hipoteticamente, garanto que não é o caso, mas um exercício mental. Eu até me ponho nesta posição só para fazer pensar, caralho. Eu agora dizia assim, eu sou gay. Não é o caso. É um exemplo tópico. Não, mas tipo, por exemplo, eu agora dizia, eu sou gay. Porque não dá. Ainda ontem o Nuno esteve ao meu lado com a minha namorada e a minha amiga e etc. Não é. Eu não preciso me justificar. Mas se eu dissesse de repente, sou gay. Eu até era daqueles gays, hipoteticamente, que eu gosto e eu conheço alguns. São gays e não interessa nada a ninguém. É a minha vida. Curte. Não é a minha motivação. Eu tenho o meu job. Tenho que pagar as minhas contas, tenho que ter a minha casa, sou ideologicamente correto, mas sou gay. Agora, aqueles do Gay Right Parade, não faço nada se não levar no cu todos os dias e quer que me paguem um cheque, fuck you. Isso já é demais. E depois, e não só isso, como está a ser usado como uma plataforma, como a esquerda de vez em quando também tem alguma ideia de boa, mas a subversão de repente já parece querer justificar a pedofilia por causa da homossexualidade. Uou! Passámos o limite. És um conservador da merda? Não. Queres ir para casa levar no cu? Vai à vontade. Eu não quero é saber. Eu só não quero é saber. Curte. À vontade. Mas à vontade. Eu já fiz backups a homossexuais, eu vi as transferências a passar, gajo a levar no cu da outra, gajo. Curte. Na boa, desde que me pagues no fim, fuck you. E não são... há homossexuais que esses até têm uma voz não ouvida, que acham isto completamente abominável em relação ao movimento deles, porque sempre os foram.
Não, não era preciso esta merda toda. De maneira nenhuma. Na boa. Quer ser gay, vai ser gay. Deixa as crianças em paz e shut the fuck up. Porque eu também não saio todos os dias de casa quando dei uma queca e digo, isso é infantil, é secundário, é ridículo. E não vais fazer grandes paradas, né, de orgulho heterossexual. E o que é uma parada de orgulho heterossexual? Um casal sentado em frente ao sofá a ver o CSI Miami? Esquece essa merda. Não, o que é isso? Uma parada heterossexual é tipo um evento em que vês o homem dizer vou ao café, estou farto de ouvir e ela fica a ver o Big Brother. Epá, o amor ficou até tão deturpado e depois a própria evolução do indivíduo. Eu acho tão miraculoso alguém como tu, com a tua idade, já sabes o que sabes. Que é uma mais-valia. Não há cá doxing, não há cá conflito, só há cá patrocínio. Se alguém tiver que chamar a atenção, que o chame. Se alguém me tiver que chamar a atenção, que o chame. Porque tal como tu com o doxing, que eu com a crítica, é só assim que a gente aprende qualquer coisa. O que a gente já pensa que sabe, que nada sabemos, já está inerente. Agora, a evolução vem dentro da correção e nós temos sempre que ter a humildade da compreensão de realmente uma crítica ser válida e darmos aquele passo em frente. Há pessoas de ideias fixas, boa noite, me cagando. A melhor música é esta, o melhor clube é este, o melhor partido é este. Tenho 30 anos. Então, tipo, o resto da tua vida ficou hipotecada dentro da tua própria ideologia. Tu ficaste escravo das tuas próprias ideias e a evolução ficou completamente estagna. Eu às vezes gosto de usar o exemplo. Imagina a Segunda Guerra Mundial se o Hitler tivesse internet. Não tinha nada a ver. Nada! Nada. Mas tu tens muitos Hitlers com internet e nem sequer se notam quem são. Podia dizer, por exemplo, o Zuckerberg. Perspectiva. Nunca nada há de ser como era antes e a gente tem que se adaptar ao cenário. A guerra hoje em dia existe aqui no mundo digital, onde nós estamos a discutir nesta plataforma, está aqui. Isto é uma plataforma de guerra ideológica. Porque só tu mudando até num exército a ideologia e fazer convencer os teus soldados que aquele é o inimigo por razão X, Y, Z, tu dás a motivação àqueles, muitas vezes até que sempre foram, enfim, não tão intelectuais. Esses eram os generais que mandavam para a morte, mas como tu sabes, até na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, farm boys que conduziam tratores, toma lá um tanque de guerra. E todos morriam naquele caixão de ferro a defender uma ideologia que, tendo o privilégio da nossa perspectiva, hoje em dia, se conseguires contextualizar ao tempo que era, que é isto que a esquerda falha muito. A esquerda passa a vida a contextualizar a história do passado como se fosse algo que tivesse a acontecer agora, quando as regras eram completamente diferentes. Tem mais. Sim, a esquerda faz principalmente isso com a escravatura. Gosta sempre de nos pôr a pensar na escravatura, que ainda hoje existe, pois existe. Mas faz-nos pensar como a escravatura no século XV estivesse a acontecer hoje. Mas às vezes também parece-me que a direita diz que tipo, a única esperança é voltares ali atrás e já não... Nada volta para trás. A água já correu por baixo do rio. Não chores lágrimas passadas. Nós não devemos ficar presos ao passado. Eu acho que isso não, tu podes aprender. Exatamente. Grande Tiago. E aplicar o de melhor que nós aprendemos no presente para um futuro melhor. Eu acho que é isto a fazer. Estarmos a viver no passado, eu acho que é um erro gigante. Porque isso é contraprodutivo. Completamente. Porque não te vai levar lá. Completamente. Da mesma maneira que eu achei contraprodutivo aquela discussão parva que aniquilou os grupos durante 2 semanas por causa de um par de mamas, pá. Estás a brincar ou quê? mas sabes que mais? Apesar de tudo, sem dizer nomes, é mais aliada que muita gente que eu vejo no Twitter, pá. Mas muito mais aliada. Porquê que não vão martelar 2 semanas a cabeça à Catarina Martins? Ponham os colhões em cima da mesa. Não é por nada, eu também não o faço, mas também não critico quem sei que está do meu lado. Aliás, só apoio. Eu sempre apoiei, meu. Alguma vez me ouviste dizer o contrário? Eu sempre disse, man, usa a minha plataforma, mete livros, façam o que quiserem, usam o meu site.
bora falar, bora isto, bora aquilo. Quando o pessoal começa a desatinar comigo, o que é que eu começo logo a dizer? Grava um podcast comigo, bora falar sobre isso. Isto é muito mais expansivo, é muito mais expansivo do que o Twitter, porque o cinismo e o humor e às vezes passa ao lado para quem quer embirrar contigo. Não, 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 bora aqui falar comigo. Isto é muito mais pessoal, Tiago. Eu digo-te, um dia quando conhecer-me eu vou dar um abraço. Mano. Eu já te conheço, por assim dizer, tu já me conheces, por assim dizer. Nunca me viste fisicamente, nunca te vi fisicamente, mas acredita que o dia que a gente te vi fisicamente, sabes, ao longe, a 100 metros, olha, está ali o Simpson, olha, está ali o Tiago. Fuck it. É isto que a gente tem que. Pá, tipo, é isto que a esquerda faz bem e a gente continua a falhar em fazer-nos bem entre nós próprios, meu. Nós somos tão poucos. E até me permites-me dizer somos tão bons. Fuck it, o que é que andamos para aqui a fazer? Ah, enganou-se na data. Ai, grandes mamas. Ai, pá, oh, fuck you. Pá, a sério, isto é uma perda de tempo. Isto é o que a elite quer. Isto é o que quem nos governa quer. É exatamente esta divisão, é exatamente esta dissociação, é exatamente isto. Porque eu já vim de movimentos estrangeiros há muito tempo. Eu quando tinha a tua idade estava lá fora, meu. Porque não havia nada disto em Portugal. Nada. Nada. Absolutamente nada. Aqui em Portugal era miúdo. Epá, o Damásio aparentemente já o andava a fazer há montes de tempo, mas não era notório. Eu tive que começar a fazer algo para realmente ver, e somos tão poucos. Tenta uma comunidade internacional como Stormtroopers ou etc. Epá, há tantas coisas que eu assistia a irem com o caralho, e a única coisa que eu andava a fazer com a tua idade era andar caladinho e a sacar informação. Caladinho e informação. Porque eu já notava que este people estão-se a destruir a si próprios com merda. Absolutamente merda. Tipo pormenores da treta. Coisas tão irrisórias, tão insignificativas, que acaba por ser até hipócrita do próprio protagonista estar tão interessado em dar a sua própria vida pelo futuro dos seus filhos, está-se a chatear porque alguém enganou-se numa data. Ou de um facto. Ou de uma opinião. Quando, tipo, não estamos todos aqui neste núcleo. Não é esta a ideia? Não. Porque é este o nosso defeito que nos distingue em relação à esquerda sem autoproclamar direita. Vamos dizer, como pensadores independentes, quando olhamos para a esquerda é tipo, eles perdoam-se, eles perdoam-se os Mamadus, eles perdoam-se a Catarina Martins, eles perdoam-se levianamente até demais para o meu próprio gosto, apesar de criticar o movimento contrário, que conseguem uma coesão. Que depois vem os cheques do George Soros. Esquerda, não esqueças que a esquerda. Desculpa estar não, desculpa eu, Tiago, desculpa eu. Mas não te esqueças que a esquerda, e este é um dos nossos grandes defeitos também. Devíamos passar a fazer igual, como estavas a dizer. Mas a esquerda dialoga muito entre eles. Mas é isto que eu tenho de fazer. Porque a esquerda, nós sabemos que a esquerda há 1000 socialismos, né, diferentes, e vai tudo dar a mesma coisa, que é a destruição total de países. E no entanto, não é por isso que eles não param de dialogar. Eles estão constantemente a dialogar. Eles não fazem mais nada o dia inteiro. Estão na moto de cima. E claro que não fazem. Eles não fazem nada ao dia inteiro. E os estudantes, pior ainda. Claro, têm a vida paga. Porque eles vão para a universidade, para as palestras que a esquerda dá. Esses são piores ainda. Esses é que estão o dia todo, e se calhar estudam 1 hora para os exames, porque também têm que passar, e às vezes estão lá 8, 10 anos na universidade. E ficam professores universitários para pagar essa merda. Exatamente. E chubam de propósito. E a malta universitária é pior, porque é o dia todo a falar entre eles. E nós não. Mas também tens que levar em consideração o clichê. Em termos generalistas, não tu pessoalmente, obviamente, mas quer dizer,
Muita gente dentro da tua faixa etária vive num regime completamente de esquerda por causa da mão estendida dos direitos humanos, mas quando tiverem depois a minha idade, se calhar ficam tão tendenciosos ou com um discurso identificado exatamente de direita, porque sabes porquê? Porque estão a pagar pela sua merda. Porque estão a pagar a conta a tudo o que defenderam enquanto cresceram. Por isso é que eu acho sempre saudável não só não te levares tão a sério, como até te conseguires rir de ti próprio, porque isso é um sinal de evolução. Agora, o problema do pessoal muito marxista e os cheques e a tendência que é patrocinada é que essa gente muitas vezes acaba por ter um lugar, uma posição, com licença, bastante grande dentro de uma universidade que manipulam mentes, tipo da tua idade, para, digamos, perpetuarem esta tendência autodestrutiva, por mais louvável que seja, porque depois ficaram com, tipo, de repente o cheque que lhes dá o conforto da vida, que é as coisas que são sempre atribuídas à direita, são dependentes ou parasitários daquele discurso que toda a gente tem direito à tua merda, porque até o próprio professor universitário não quer emprestar dinheiro a ninguém, filho da puta. Espera aí que já vai. Acho que o meu pai já chegou. Calma. Estava a tentar dizer que, enfim, a maior parte dos representantes ideológicos de várias teses do marxismo cultural acabam por ser os maiores fascistas ideológicos, se eles o quiserem chamar, em relação ao que estão a propagar aos seus próprios subditos, porque eles próprios são os parasitas ideológicos e financeiros dentro da sua própria carreira, porque têm mais a defender, como muita gente que às vezes é mais velha e defende as nossas teses, é um pouco mais reservada em relação a identificarem-se com algo. Enfim, isto é só para matar assim um bocado o tempo seco que o Tiago foi ali fazer. É melhor para mim agora.